Mestre Jesus, agradecemos esse novo dia, essa nova oportunidade que estamos tendo de conversarmos sobre os seus ensinamentos. É uma dádiva para nós, Pai, que você tenha permitido que Jesus tenha vindo para cá e que tenha deixado todos esses ensinamentos. Só nos falta agora sermos mais firmes, mais constantes nas nossas reflexões, no olhar para nós mesmos, percebermos as nossas características, percebermos nossas tendências instintivas e lutarmos contra elas. Esses evangelhos nos auxiliam no arcabouço mental para auxiliar nessa proposta e nesse trabalho. Que nós tenhamos uma noite de bastante atenção e de bastante ajuda a cada um de nós. Que assim seja. Do capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos de fazer vossas boas ações diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis a recompensa de vosso Pai, que está nos céus. Pois quando derdes esmola, não façais soar a trombeta em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dar-vos-á a recompensa. Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. Descendo Jesus da montanha, acompanhava-no uma grande multidão, quando de repente um leproso se aproximou e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse-lhe: Eu o quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guarda-te de falar disso a alguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e apresenta a oferta prescrita por Moisés, para que isso lhe sirva de testemunho. Mateus capítulo 8, versículos 1 a 4. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Pois, para ver as coisas mais alto que o vulgar, é preciso fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação proporcionada pelo testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que toma a aprovação dos homens acima da de Deus prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente vale mais para ele que a vida futura, ou até que ele não acredita na vida futura. Se diz o contrário, age como se não acreditasse no que diz. Quantos há que só prestam obséquio na esperança de que o obsequiado irá apregoar por sobre os telhados o benefício recebido? Quantos que à luz do dia dariam uma grande soma, mas no escuro não dão uma moeda? É por isso que Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura na terra a glorificação pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada, não lhe resta senão receber a punição de seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há modéstia real, há também a modéstia encenada, o simulacro de modéstia. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo o cuidado de deixar uma ponta à vista, observando se alguém não lhe vê escondê-la. Indigna paródia das máximas do Cristo.
Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que será deles perante Deus? Eles também receberam sua recompensa na terra. Foram vistos e estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. Qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar os benefícios sobre o obsequiado, que lhe impõe, de alguma forma, testemunhos de reconhecimento e faz-lhe sentir sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios que por ele se impôs? Para esse não há sequer a recompensa terrestre, pois ele está privado da doce satisfação de ouvir bendizer seu nome. E aí está um primeiro castigo para seu orgulho. As lágrimas que ele seca em proveito de sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recaem sobre o coração do aflito e o cego. O bem que ele faz é sem proveito para si, uma vez que repreende o beneficiado, pois todo benefício acompanhado de repreensão é uma moeda adulterada e sem valor. A beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é caridade moral. Poupa a suscetibilidade do obsequiado. Faz que ele aceite o benefício sem que seu amor próprio sofra com isso, salvaguardando sua dignidade humana, pois há quem recebe um serviço, mas não aceita uma esmola. Ora, converter o serviço em esmola pela maneira que se faz é humilhar quem o recebe, e sempre há orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa em dissimular o benefício, em evitar até as menores aparências ofensivas, pois todo melindre moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. A verdadeira caridade sabe encontrar palavras dóceis e afáveis que deixam o obsequiado à vontade em face do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. O sublime da verdadeira generosidade acontece quando o benfeitor, mudando de papel, encontra o meio dele próprio parecer o beneficiado, estando frente a frente com aquele a quem fez um serviço. Eis o que querem dizer estas palavras, que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. A gente vai adentrar um trecho do Evangelho que faz a gente refletir bastante sobre as ações que a gente realiza em prol uns dos outros. E ele, aqui no item 3, ele traz uma frase para a gente poder puxar como reflexão inicial no dia de hoje, que ele diz: aquele que toma a aprovação dos homens acima de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus. E eu acho importante a gente pensar sobre essa aprovação que às vezes a gente busca nos homens e que é uma aprovação, né, que primeiro que não existe, né, e às vezes quando ela é feita ela tem por trás algum interesse, né, porque ainda na maioria das vezes nós somos movidos pelo interesse. E a gente muitas vezes ignora a presença do Pai e confia mais em homens que são exatamente iguais a nós, em criaturas tão falíveis quanto nós, e busca a aprovação dessas criaturas e ignora a aprovação divina. E quando a gente está falando, né, dessa fala de Jesus, desse pensamento de Jesus, aonde ele traz claramente para nós que as nossas ações elas devem ser realizadas e jamais a gente se vangloriar de um momento temporário que a gente está vivenciando.
Porque às vezes a gente está vivenciando um momento de bonança e a gente tem condições de auxiliar os outros. Mas a gente nunca pode esquecer que tudo aquilo que a gente tem pertence ao Pai. E Ele temporariamente coloca esses bens, essas oportunidades nas nossas mãos para a gente desenvolver o aprendizado de bem administrar aquilo que pertence ao Pai. E o aprendizado, né, de não exibir, né, esse auxílio é um movimento muito difícil às vezes para nós, porque a humildade ainda é muito pouco conhecida por nós. Então a gente busca frequentemente essa exibição, busca muitas vezes o reconhecimento, porque a gente ainda não compreendeu que nós somos meros atravessadores dos recursos divinos. Deus justamente providencia para nós as oportunidades para que a gente possa fazer bom uso delas, dessas oportunidades, né? Sejam elas materialmente falando, né? Ou às vezes não é nem a abastança material, mas a condição intelectual que às vezes nós temos e que muitas vezes a gente sequer pensa em auxiliar uns aos outros com essa condição. Então a gente olha, né, e vê o quanto a gente às vezes vai realizar algum ato ou realiza algum ato e a gente quer contar para alguém, a gente quer falar sobre aquilo. Isso demonstra claramente, né, essa nossa ainda infantilidade sobre essa ação. Muitas vezes a gente pode até, né, interpretar ou usar isso que Jesus fala para o leproso, mas a gente tem que compreender o momento e qual era o objetivo dessa movimentação que Jesus realizou com aquele espírito. Então Jesus falou para ele com, obviamente, um objetivo quando ele fosse se apresentar aos sacerdotes. Então a gente tem que entender que às vezes os nossos objetivos são para conseguir a aprovação dos homens e não para ter a aprovação divina. Então, se a gente não mensura essa nossa prepotência, essa nossa tola vaidade, a gente acaba caindo, né, nessa tentação e acaba mostrando o quanto a gente está distante de humildade, de caridade, de fazer o bem ao próximo. Porque se a gente tiver que fazer algo, a gente, quando tem essa compreensão que o Pai é dono de tudo aquilo que a gente possui, né, se a gente deve prestar contas a alguém, é somente ao Pai. Então é uma relação nossa com o Pai, mais ninguém. É um dever a gente assistir uns aos outros nas necessidades, não importam qual elas sejam. Às vezes é a necessidade material, mas às vezes é a necessidade moral. E quantas pessoas que não são abastadas materialmente, mas às vezes elas necessitam do amparo moral num momento de desencarne, no momento de uma doença, né? Em momentos que nenhum dinheiro do mundo vai resolver, nenhum bem material vai resolver, mas aí a gente vê se a gente consegue ser fraterno mesmo, né? Muitas vezes simplesmente ouvindo, né? Que eu acredito que essa é uma das maiores dificuldades que nós encontramos, né? É saber ouvir uns aos outros, né? Para que a gente possa fazer uso de um recurso que não vai ter nenhum dispêndio material, mas principalmente vai ter um dispêndio, às vezes da nossa mente, às vezes um dispêndio do nosso tempo, e a gente
algumas vezes não está disposto a fazer isso uns pelos outros, né? Porque quando alguém fala alguma coisa para a gente sempre tem uma lição para poder dar para o outro, né? A gente nunca sabe mensurar se é hora ou não da gente permanecer silenciado ou se é a hora da gente falar algo. Então é um evangelho que a gente está adentrando que realmente vai convidar a gente a aprender a silenciar e falar na hora certa. Porque se a gente incorrer no equívoco de fazer isso nos momentos errados, a gente já está tendo o pagamento daquilo que a gente está fazendo, como ele vem colocando aqui para a gente poder refletir sobre. Então a gente tem que ter muita atenção em qual movimento que eu estou fazendo, na hora que eu estou fazendo. Por isso que ele traz nesse trecho inicial, esse momento de Jesus para a gente compreender o porquê que Jesus falou, qual que é o objetivo disso acontecer. E a gente não sabe às vezes interpretar, né? Porque jamais Jesus teria essa vaidade que muitas vezes é comum em todos nós.